Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Divinas, eu sou a Ra e tô aqui pra mais um dia de Veda pra vocês. Eu espero sobreviver a este Veda. Mas então, hoje a gente vai falar sobre livro, e o livro do dia é A Órfã número 8, da Kim Van Alchemade. Eu espero que pronunciação seja correta, mas eu acho que falei miseravelmente de novo. Mas tudo bem. Então, esse livro foi lançado pela Roku, pelo selo Fábrica 231, tem uns 2 meses. 2, 3 meses, na verdade, acho que foi em maio que ele foi lançado, se não me engano. E ele é um livro, assim, que eu fiquei muito curiosa pela história dele, porque ele é meio que baseado em fatos reais. E ele tem uma história, assim, bem pesada, tipo, é uma coisa meio indigesta a história dele. A primeira parte dele começa em 1919, e a segunda parte dele é em 1954. E a autora vai contando essas partes simultaneamente, com um capítulo no passado, um capítulo no presente. E assim ela vai contando a história da Rachel, que é a órfã número 8, a personagem principal desse livro, que é uma moça que, assim, na segunda parte ela já é uma senhora de meia idade e tal. Mas no início ela é uma criança de 4 anos que fica órfã inesperadamente e é levada para o lar infantil hebraico, que ela é uma criança judia, que morava em Nova York, de classe pobre, berrando paupérrimo. E no lar acontecem coisas não muito felizes com ela. Ela é submetida a experiências com raio-x. Ela vira cobaia de uma médica que faz experimentos com ela para descobrir se é possível eliminar as amígdalas usando apenas o raio-x, sem precisar de cirurgia. Tanto ela e outras crianças, mas o livro foca só nela, a gente não sabe sobre as outras crianças depois. Mas aí a Rachel passa por isso, e isso obviamente gera várias consequências na vida dela, sendo a principal das consequências o fato que ela sofre de epilepsia, que é o fato dela não ter nenhum cabelo, nem na cabeça, nem nas sobrancelhas, nem nos cílios. Ela é completamente rapada de cabelo, não tem nada, ela é lisa toda, por causa desse tratamento que ela foi submetida quando ela tinha apenas 4 para 5 anos de idade. E isso sempre é uma coisa que sempre incomoda ela. A gente vai ver durante o livro o quanto isso marcou a vida dela. Só que aí na parte que se passa no presente, a Rachel já é uma mulher de meia idade e tal, que é enfermeira num lar para idosos judeus, em Manhattan também. E de repente, no belo dia, ela recebe uma nova paciente, que é Mildred Solomon, e ela descobre ser a médica que fez os experimentos com ela. Só que ela, no começo, ela não sabe o que ela passou, e ela, por reencontrar a médica, ela vai tentar descobrir esse passado dela, que ela não lembra, por ela ter sido muito pequena, e acaba descobrindo que ela foi apenas um rato de laboratório para essa médica, e a partir disso a história começa a enrolar com ela, tipo, descobrindo o que aconteceu com ela, descobrindo todas as consequências que isso trouxe para a vida dela, e ela tentando lidar com os sentimentos que ela tem de raiva, de ódio até pela médica, e a necessidade que ela sente de que a médica se desculpe com ela, que veja que o que ela fez com a Rachel foi errado. E o livro vai mostrando parte do presente disso, da Rachel lidando com o conhecimento de que ela foi apenas uma cobaia para os avanços científicos quando era muito jovem, e vai mostrando também a vida dela, desde ela ter ficado órfã, ter passado pelos experimentos, a infância e juventude dela num outro orfanato para crianças judias, a relação que ela tem com o irmão mais velho dela, que ela só foi reencontrar quando ela já tinha uns 6, 7 anos, dela descobrir a paixão dela por ser enfermeira. A gente vai acompanhar toda essa história dela, mas o foco principal é muito mais, tipo, o debate se, tipo, vale tudo pela ciência, sabe? Pelo menos assim, pra mim, esse foi o debate principal. Mas também o segundo debate é sobre a solidão. Porque a Rachel, apesar de ter um irmão que é vivo ainda e tal, ela, por eles terem sido separados logo quando crianças, eles não têm uma relação realmente de irmãos, eles são meros conhecidos. E tudo isso é tratado no livro, de tipo, como eles que quando eram crianças eram super unidos, tipo, dormiam juntos. Ele ensinava ela o alfabeto quando ele começou a escola e tal, e depois, tipo, eles passaram a ser só meros conhecidos que mal se falavam. E como tudo isso aconteceu por causa das decisões de outras pessoas, e como basicamente durante a maior parte da vida dela,
ela não teve controle nenhum sobre a vida dela, sobre o que ela queria fazer, sobre quem ela era. Tem muitas partes que tratam sobre preconceito, porque quando ela era criança ainda, os judeus sofriam muito preconceito nos Estados Unidos, eles já eram tratados como cidadãos de segunda classe, como depois os Estados Unidos passaram a tratar os japoneses e os alemães durante a Segunda Guerra e tal. Então tem muitas coisas no livro que trata sobre essa questão do preconceito, pelo tempo que se passa ali também. É tratada a questão do Holocausto, dos campos de concentração. E é um livro assim que é bem pesado, que tem muita coisa pesada, que não é um livro para todo mundo digerir, principalmente a partir dos experimentos com a Rachel quando ela é criança, que são detalhados no livro, porque a autora fez um trabalho fantástico de pesquisa para esse livro. Tanto que ao ler o livro você não acha que se trata de uma ficção, você pensa que poderia ser a biografia de alguém aquilo ali, porque é uma coisa muito real, porque a Kim ela realmente fez um mega trabalho de pesquisa. Porque ela começou a pesquisar não para escrever um livro, ela não tinha nem ideia de fazer esse livro. Ela começou a pesquisar para conhecer a história da família dela, porque o avô dela foi um jovem judeu órfão que cresceu num lar para crianças judaicas. Ele não era órfão exatamente. O pai abandonou a família e a mãe, por não ter condições de cuidar dele e dos outros 2 irmãos, teve que entregar eles no orfanato, mas acabou indo trabalhar no mesmo orfanato para ficar junto dos filhos, mesmo que ganhando muito pouco, mas para poder ter algum contato com os filhos. Então ela se inspirou na história da família dela, do avô e da bisavó dela, para criar essa história da Rachel. Ela, ao pesquisar mais sobre a história da família, descobriu várias coisas. Descobriu sobre os experimentos que foram feitos nas crianças, experimentos iguais ao que foi feito em Rachel. Tipo, ela se inspirou em fatos reais para criar essa personagem, sobre como era a vida nos orfanatos judaicos, como era a vida dos judeus durante a época da Segunda Guerra. E muita coisa. Ela realmente fez uma pesquisa muito vasta, que ela até detalha no final do livro. Tem um PS, que primeiro fala sobre a autora, contando a história dela, e depois sobre o livro, onde ela conta as histórias verídicas que inspiraram a Órfã número 8, e depois um guia para leitura em grupo de Órfã número 8. E é muito legal, porque ela realmente fala todos os detalhes da pesquisa, onde ela conseguiu as informações, mostra fotos que ela conseguiu do período que se passa, das coisas que ela conta sobre. Inclusive o lar hebraico, que foi pra onde a Rachel foi. Então ela superou muita coisa da história dela e da história dos judeus nos Estados Unidos pra poder criar esse livro. E ela se esforçou muito para que fosse um livro muito verdadeiro, que realmente fizesse jus à história dessas pessoas, ao pegar a inspiração nelas. Tipo, não fosse uma coisa muito fantasiada ou uma coisa muito romanceada. Ela tentou fazer uma história bem verdadeira e eu achei isso maravilhoso. É um livro, assim, doído de se ler, que nem todo mundo vai ter estômago pra ler, porque esse livro tem um gatilho imenso de muitas coisas. Tem gatilho de agressão, tem gatilho do fato das crianças serem submetidas a isso. Tem gatilho sobre falar, assim, detalhes sobre o Holocausto que não são muito digeríveis, digamos assim. Então é um livro pesado, mas que é um livro incrível, muito bem escrito, muito bem feito. E é um livro que faz você parar pra pensar sobre, tipo, como um pequeno acontecimento na vida de uma pessoa, que no caso da Rachel foi a morte da mãe dela, pode mudar completamente a vida dela, com pequenos detalhezinhos, podem virar a vida da pessoa de cabeça pra baixo e deixar ela em situações nem um pouco felizes ou agradáveis. E como a gente não tem, normalmente, a maior parte do tempo, controle sobre nossas vidas, de verdade, a gente tá sempre à mercê de outras pessoas, seja dos pais ou dos parentes quando é criança, seja dos empregadores quando somos adultos. Como a gente nunca realmente tem o poder de decidir como nossa vida vai ser. E esse é um livro que eu realmente gostei muito, eu recomendo bastante, mas é aquele livro que você só pode ler se você realmente estiver preparado psicologicamente. Se, tipo, você estiver numa época que esteja pra baixo, coisa assim, eu acho que não é uma leitura que faz bem, mas é uma leitura muito boa. É um livro que eu gostei bastante, mas que se fosse outra época do ano, talvez eu não tivesse tido estômago pra continuar ele. Mas no período atual, tipo, eu li ele basicamente em 2, 3 dias. Eu comi a história porque eu queria saber mais sobre a Rachel. Eu queria saber pelo que ela passou, porque ela é uma personagem muito cativante. Ela não é aquela heroína perfeita, sem falhas, ou aquela mocinha sofrida que você sente pena o tempo todo
e quer que ela tenha um final feliz. Ela é uma pessoa que você sabe que provavelmente não vai ter um final feliz, mas ela é tão humana, ela é tão verdadeira que você se apega a ela, tipo, querer saber mais sobre como foi de verdade a vida dela. E eu fiquei apaixonada, amei esse livro, super recomendo. E é isso, tipo, o Órfã número 8, mais do que recomendado. Pra mim, uma das melhores leituras do ano, fácil. E eu quero saber de vocês agora aí, quem já leu a Órfã número 8, o que vocês acharam de Órfã número 8, ou se vocês pretendem ler a Órfã número 8, ou até se vocês conhecem algum outro livro no gênero, no estilo, pra me recomendar. Deixa aqui nos comentários, tudo certo? Também não esquece de curtir esse vídeo pra ajudar a impulsionar ele. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, assina o sininho das notificações e fica de olho, porque tem muita coisa boa vindo dentro desse Veda. Tá certo? E por hoje é só. Fico por aqui. Tchau, tchau e até amanhã.